Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente. É muito bom depois de um tempinho estar de volta, né, pastor? Correria aí nas últimas semanas, mas isso é bom. E aí a gente vai conversar agora sobre a Ser Amor, né? Que é a Ser Amor, na verdade, né? Uma igreja, não é uma igreja? Às vezes as pessoas aí estão meio perdidas. Então já lanço aí pro pastor isso. O que é a Ser Amor? Legal. E aí, gente, quem está ouvindo a gente agora, é muito legal ter vocês aqui. E foi legal a gente ter mudado um pouquinho a dinâmica, né, nesse mês, acerca do podcast. Não foi proposital no primeiro momento, mas foi providencial, porque a gente está, e a gente decidiu gravar esse podcast para talvez para uma explicação geral, né? Algumas dúvidas sempre surgem. E é um mês de aniversário da nossa igreja, então agosto tem sido um mês especial para nós. E foi muito legal interagir com as pessoas, ouvir das pessoas, né, o que esse primeiro ano tem representado na vida delas, famílias e tudo mais. E o que é Ser Amor? É interessante essa questão. Bom, primeiro eu preciso ressaltar que é uma igreja. É uma igreja. É bom deixar claro que é uma igreja. É bom deixar claro. A Ser Amor é uma igreja. Daí a gente poderia gravar um outro podcast para falar o que é uma igreja. Na verdade, a gente já gravou, nem precisa gravar. A gente tem aí, só voltar aí que tem aí uma sériezinha sobre igrejas. Exatamente. Então, é uma igreja, uma comunidade de seguidores de Jesus e daqueles que estão também investigando quem é Jesus, né? Porque a gente precisa, para responder isso, a gente precisa olhar para Jesus e perceber que ao redor de Jesus sempre estavam os discípulos, mas também estavam aqueles que de alguma forma chegavam e começavam a investigar, porque existe todo esse processo de alcance, né? Então a Ser Amor é uma igreja que está sendo plantada aqui na nossa cidade, aqui em Vila Velha. Tem sido muito especial de fato esse tempo. Mas é uma igreja que preza por resgatar algumas questões simples, mas que talvez foram esquecidas ou têm sido esquecidas num movimento geral aí, evangélico. E aí eu preciso pontuar que isso não é uma questão específica daqui da cidade, mas eu estou falando de algo histórico e global, né? Eu li um livro recentemente chamado Caminhos Esquecidos, foi um livro que me marcou muito, de um teólogo chamado Alan Hirsch, e ele pontua isso, né, que, na verdade, a história mostra que de tempo em tempo existe essa necessidade de um repensar a igreja, não numa dimensão de fazer alguma coisa nova, né? Mas de resgatar alguns caminhos que podem ser esquecidos na construção, na própria historicidade da igreja e etc. Então, Ser Amor é uma igreja que tem essa facilidade de repensar caminhos por ser tudo muito novo. Então, para mim, a melhor ilustração para isso e aqui é bom, fica muito visível, porque a gente tem a praia aqui, né? Então, quando a gente olha, a gente vê um jet ski andando, e a gente olha e vê um navio, né? Fica muito fácil perceber que o jet ski ele tem muito mais mobilidade para fazer curvas e mudar de direção do que um navio, né? O navio ele até consegue, mas ele demora ali dias para conseguir se movimentar e tem toda uma estrutura pesada. Eu gosto dessa ilustração para mostrar que uma igreja que está sendo plantada, ela tem essa mobilidade de repensar caminhos, de repente começar algo e falar assim, pô, isso aqui não está dando certo, vamos mudar, vamos... Então,
eu nem vou me aprofundar aqui, eu não estou falando de mensagem, né? Eu estou falando de forma, estou falando de jeito de ser. A mensagem ela não muda nunca, independente do tempo. Mas o jeito de ser, sim. Dia a dia da igreja mesmo, né? Então a Ceramon é uma igreja, mas por ser uma igreja que está sendo plantada, ela nasce com algumas características da cultura, que tem a ver com ser leve, tem a ver com ser simples, né? Tem a ver com a ideia do minimalismo, né? O menos é mais. O menos é mais. Então tudo isso chama atenção porque, Keila, a gente chega num espaço, num espectro altamente religioso, né? Onde a religião ela tem uma característica própria. Então, independente de qual seja, as pessoas olham e elas percebem uma característica muito própria e muito fundamentada da religião. E aí, de repente, você traz algo não religioso, né? Isso assusta, porque demora um pouco para as pessoas entenderem mesmo, porque a cultura religiosa é muito fundamentada. Então, acho que é por isso que surge um pouco essa dúvida. Mas é uma igreja? Não é uma igreja? Né? Então, é uma igreja. É uma igreja que nasce com algumas características da cultura que para nós está tudo certo. E é ótimo que seja assim, para que a gente tenha espaço para apresentar a mensagem, que é a única coisa que a gente quer, de fato, deixar, né, para as pessoas. Eu fico com a palavra simples, gente. Então, se puder resumir, o que é ser amor é uma igreja simples. E vai lá para vocês verem o que é. E falando sobre isso, assim, as pessoas às vezes confundem simples com simplista, né? Com simplista, E é muito interessante, assim, ó. Às vezes a gente pode ter algo extremamente complexo em termos de estrutura, de formato e tudo mais, e uma mensagem simplista, né? E uma mensagem rasa, uma reflexão, enfim, pouco aplicável às realidades da vida. Isso é algo simplista. Quando nós falamos que somos simples, na verdade, volta para a questão do jeito de ser mesmo, e aí, obviamente, que isso passa também por toda a estrutura, como nós elaboramos o que nós queremos apresentar, então o formato e tudo mais, porque nós temos uma mensagem profunda. Então a única coisa que nós queremos que seja profundo, né, é a mensagem. Então todo o resto precisa ser simples mesmo. Então uma coisa não pode ofuscar a outra. Então, se a mensagem do Evangelho ela é tão profunda, a gente precisa fazer com que tudo seja o mais simples possível, né? Desde a forma de falar, como a estrutura, enfim. Então vai por aí, né? Nós somos simples, mas nós entendemos que não é para ser simplista, né? Então isso vai puxando várias coisas, desde o que nós vamos falar, do que nós vamos abordar. Então eu já ouvi pessoas ao longo desse primeiro ano falando: nossa, vocês falam de assuntos, é como se a pessoa estivesse falando assim, é um assunto que não é comum ser falado num ambiente religioso, né? Então essa é a questão, é para ser assim mesmo, né? Então a gente quer falar dos assuntos contemporâneos, todavia trazendo o Evangelho com toda a sua profundidade, com toda as suas implicações, né? Então é para ser simples mesmo. Vamos lá, pastor, continuando aqui, que aí vai entrar isso que você falou. Então, a Ceramon é uma igreja, ponto, né? Isso é uma igreja. Não tem como negociar. Aí algumas pessoas, elas estão chegando agora, né, e estão vendo estão falando, né, que estão vendo uma nova visão, um novo evangelho. E elas têm agradecido porque isso tem transformado a vida delas. E aí, assim, como é isso? É uma nova visão? É um novo evangelho? Não é? Explica aí para o povo que está escutando. Esse negócio, eu confesso que me assustou um pouquinho, né? Me assustou, mas também eu entendo que ele acontece, assim. O apóstolo Paulo, por exemplo, uma das suas cartas, ele chama a atenção da igreja ao dizer que
eles estavam se esquecendo do evangelho, né? E ele fala assim de outros evangelhos, né, e tudo mais, tal. Na verdade, o que ele está chamando a atenção é para a realidade de que existe um único evangelho, né, imutável, inegociável e tudo mais. Mas eu entendo, Keila, até um pouco continuando, né, do que nós já falamos, que, mais uma vez, os impactos da história, das tradições, da própria cultura, assim, na igreja, pode, de alguma forma, de alguma maneira, inserir coisas como se fossem parte do evangelho e que não são. E aí você tem uma desconfiguração ou reconfiguração do evangelho, né? E aí as pessoas começam, então, a consumir aquilo, a serem ensinadas sobre aquilo, onde até se tem o evangelho, mas tem outras coisas juntos que assim, não deveriam estar ali, mas tudo é apresentado como sendo o evangelho. Entendi. E aí tira um pouco do que é o evangelho. Isso, aí eu chego nessa questão que eu também tenho escutado, né, de assim, nossa, é uma nova visão, é um novo evangelho e tudo mais. Eu diria, talvez seja o evangelho simples. Talvez é o evangelho raiz. Boa, essa é boa. Talvez seja, eu gosto da expressão assim, talvez seja o evangelho sem mais. O evangelho sem mais. O evangelho sem mais aquilo outro, mais essa ou aquela tradição, mais essa, aquela. É o evangelho, né? E aí, não sei se infelizmente ou felizmente, sempre que o evangelho é pregado, a gente vai se deparar com isso, com essa questão de pessoas dizendo: uau, é novo, isso é novo para mim, né? Eu até citei na mensagem de domingo que Jesus, quando ele começa a ensinar nas sinagogas da região, né, dele, as pessoas elas reagem dessa forma. As pessoas reagiram aos ensinamentos de Jesus e até a forma como Jesus ensinava, com autoridade e etc., com essa exclamação: que novo ensino é esse? Né? Então, Jesus, e aí para mim a conclusão é que o evangelho, ele realmente, quando ele se encontra com uma cultura religiosa, como era a cultura religiosa da época de Jesus, as pessoas vão reagir dessa forma, né? É assustador mesmo. Eu cresci, eu sou um religioso raiz. Eu nasci, né, na igreja evangélica, eu cresci na igreja evangélica, então eu não sou assim alguém que viveu a vida toda fora da igreja, de repente, não, eu cresci na igreja e tudo mais. E para mim, quando eu ouvi o evangelho, eu tive essa mesma reação. Caramba, isso é novo para mim. Como eu passei a vida também, exatamente, mesma coisa. Então, para mim, assim, essa é uma questão que envolve o impacto do evangelho. O evangelho, ele gera isso. O evangelho, ele gera essa novidade de vida mesmo, né? Então, passa por isso, né? Passa por essa questão. Eu nem gosto de enfatizar, e para mim, isso precisa ficar claro, assim, não é a intenção da igreja Ser Amor fazer isso. Fazer isso no sentido de causar, né? A gente não quer causar, né? Eu fiz questão de pontuar na mensagem de domingo, e vale a pena colocar aqui também. É algo que eu ensino o tempo todo, a gente fala o tempo todo sobre isso. A gente não quer, a gente não fica fazendo convite para que pessoas que estão nas suas comunidades de fé venham para a igreja Ser Amor. A gente não quer, definitivamente. Eu faço questão sempre de pontuar: o nosso público-alvo, vou usar essa linguagem, contemporânea, são pessoas que não estão em igrejas. Então, esse é um fato, é isso que a gente quer. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa,
que a gente programa é olhando para essas pessoas. Mas eu entendo que é inevitável que pessoas, e aí, ainda mais nesse momento agora, onde está tudo online, onde tudo é on demand, onde as pessoas estão nas suas casas e elas escolhem o que elas querem ver. Uhum. Então, e a gente tem visto e vivenciado isso nesse tempo. Então, as pessoas vão começar a chegar, enfim. O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? A gente vai fechar as portas? A gente vai dizer, não vem? Não tem como a gente fazer isso, né? Apesar de pontuar, assim, a gente não quer isso, não é esse o nosso objetivo. E aí, principalmente de pessoas que já vêm com alguma perspectiva de tradição cristã, de algum histórico com o ensino cristão, a gente tem se deparado com isso, né? Sim. Nossa, isso é novo e tal. Essa é a parte que eu prefiro orar e falar, Deus, eu quero que o Senhor faça o que o Senhor tem para fazer na vida das pessoas. Assim, não é quando eu preparo uma mensagem, quando a gente prepara uma série de mensagens, quando a gente prepara o que a gente prepara, né? E você faz parte disso também, Keila, você sabe, a gente não fica com essa pergunta. Como é que a gente pode causar? Não é isso. O que a gente quer é como a gente pode trazer a simplicidade do evangelho e comunicá-lo, né? Como que a gente pode chegar até essas pessoas, né, que ou não escutaram, ou escutaram com esses mais, né? Esse monte de mais aí, e a gente quer levar. Fazendo até referência, né, assim, a um livro, é o Cristianismo Puro e Simples. Ponto. Isso, esse né? É um clássico, né? Exato. É exatamente isso. E aí é legal, né? Porque quando esse cristianismo puro e simples, ele chega, você até comentou, né? Na época de Jesus, chocou a sociedade religiosa e choca a sociedade hoje nossa religiosa. E aí eu já entro até com uma outra pergunta, porque a nossa sociedade é muito religiosa, né? Tanto que os números de evangélicos no IBGE, ao longo dos anos, só vem crescendo, né? Então, assim, a gente é uma sociedade realmente muito religiosa. E aí eu já deixo uma outra pergunta, pastor. Mesmo sendo um país, vamos colocar assim, né, em que hoje é considerado um país cristão, né, um país evangélico, é necessário plantar igrejas ainda? Por exemplo, a gente é uma igreja nova, né? A gente está comemorando um ano agora de plantação? Plantação? De vida. De vida, enfim. E assim, por que, né, talvez essa é a pergunta dessas igrejas continuando sendo plantadas agora, mesmo nesse país tão evangélico. Que a verdade é essa, gente, todo mundo aí, eu acredito, que vai andando vê um monte de igreja, né? No caminho para onde você está indo, você vê a placa, pelo menos, né? Que a gente estava até conversando, pelo menos uma placa escrito igreja, né? E aí fica aí a pergunta aí para você agora. Por quê, né? Se é necessário mesmo. Eu tenho as minhas convicções, tá? Mas eu não vou colocar aqui algumas das minhas convicções. Deixa eu só colocar uma pergunta. Gente, pode deixar que eu já vou fazer então outro podcast. O pastor colocar essas convicções aí. Só vou deixar uma pergunta para quem está ouvindo, porque vale a pena fazer essa reflexão. Quando a gente olha e a gente diz que o Brasil, e a gente fala isso baseado em números, né? Como você mesmo citou os números do IBGE. Quando a gente fala que o Brasil é um país cristão, a gente precisa perguntar, mas é um país de evangelho? Eu não estou falando um país de evangélicos, porque o IBGE também está mostrando que dentro do cristianismo a gente tem, né, o protestantismo, o catolicismo e tudo mais. E aí, quando a gente vai para essa divisão, o IBGE tem mostrado que os evangélicos no Brasil têm aumentado, né, de forma estrondosa, e tem até as projeções que falam no ano tal já vai ser, os evangélicos vão ser predominantes no Brasil, tal. Minha pergunta o aumento de evangélicos significa aumento de evangelho? Aí eu não vou colocar aqui as minhas convicções. Vamos só deixar essas reflexões, essa reflexão. Mas com essa reflexão eu te respondo. Eu respondo a questão aí, né, do porquê se plantar novas igrejas e etc. Bom, mais uma vez eu preciso pontuar que o movimento de plantação de igrejas não olha para o número de igrejas já existentes.
o movimento de plantação de igrejas olha para o número de pessoas que não estão sendo alcançadas. Porque quando a gente olha para esse número, Fantástico. quando a gente olha para esse número, a conclusão que a gente chega é: precisa plantar mais igreja. Independente do lugar, você pode olhar para qualquer cidade, para qualquer região, para qualquer estado. Então a gente gosta muito de ficar olhando para essa coisa, nossa, olha o número dos evangélicos que está crescendo. E a gente deixa de olhar para o número, para a densidade populacional. Né? Porque quando a gente olha para isso, a conclusão é: vamos plantar igreja, vamos plantar igrejas, pessoas estão aí para ser alcançadas, né? Enfim, então essa é uma questão, para mim, muito simples, né? O movimento de plantação de igrejas, ele olha para as pessoas que não estão sendo alcançadas. E existem muitas pessoas que não estão sendo alcançadas, né? E aí eu diria mais, sempre precisa existir plantação de novas igrejas para uma nova cultura. Sempre. Vai voltar para a ilustração do jet ski com o navio, né? Pode ser, por exemplo, que num determinado momento a Ser Amor seja um navio. E ela foi plantada numa cultura e respondeu às demandas daquela cultura, alcançou pessoas daquela cultura. E o que a gente vai ter que fazer para continuar sendo uma igreja missional é apoiar a plantação de novas igrejas numa nova cultura. Por exemplo, contexto, né? A gente está falando dos nossos filhos, né? A minha filha, as crianças que estão nascendo agora. Pode ser que daqui a uns anos precisem de igrejas que nasçam na cultura dessas crianças que serão os jovens e os adultos, né? Então, para mim, essa é a questão da plantação de novas igrejas. Mas eu entendo esse questionamento, e eu diria que esse questionamento ele não é feito por aqueles que estão fora das igrejas. Esse é um questionamento que é muito mais feito por aqueles que estão dentro das igrejas. Por quê? Porque criou-se diabolicamente uma relação competitiva. Como se igreja fosse um mercado, né? E aí eu vou afirmar que realmente se transformou num mercado, né? Muitas vezes, e a gente vê isso, né? Esse aspecto competitivo, né? Isso é triste, porque na verdade isso vai contra uma oração que Jesus fez em João 17. O que Jesus orou com relação à igreja do futuro, que viria a partir dos discípulos, era para que fôssemos para que vivêssemos em unidade. Então, assim, é muito triste. E aí, esse questionamento é um questionamento muito mais que existe dentro das igrejas do que fora. Entende? As pessoas não estão perguntando, as pessoas que estão fora da igreja, essa não é uma preocupação delas. Agora, quem está dentro mais uma igreja chegando, mais uma igreja que chegou, vai tirar membro da minha igreja, vai sair daqui dali. Cara, assim, isso para mim é um absurdo. Quando alguém da nossa comunidade chega para mim e fala assim, eu quero ir para tal igreja, eu vou falar assim, pode ir. Claro. De verdade, assim, estou deixando isso aqui registrado. Tô falando, pode ir, porque se alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu quero ir para tal igreja, eu falo, cara, alguma coisa chamou atenção lá, enfim. Sim. E beleza, assim, para nós tem que ficar com a gente quem tem o compromisso com a gente, é o que a gente sempre fala. Eu não quero gente que queira a intimidade, eu quero gente que queira o compromisso. Então, sabe, para mim não existe essa coisa da competitividade, não existe isso, né? O que existe são pessoas que precisam ser alcançadas, e é isso que Jesus está fazendo. Então a gente vai participar disso. E aí entra no ponto, quando a gente fala do número de evangélicos, eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente refletir um pouquinho. A gente precisa olhar com cuidado e com profundidade para essa reflexão também. Porque, realmente, se você olha para as pesquisas feitas pelo IBGE, né, o censo e tudo mais, a gente vê isso aí. O número de cristãos é predominantemente maior. O número de evangélicos está aumentando absurdamente e tudo mais.
Mas a gente precisa entender que existem movimentos evangélicos. E aí eu preciso afirmar que existem alguns movimentos evangélicos dos quais eu não compactuo, dos quais eu olho e eu digo assim, bom, eu não faço parte disso, eu não faço parte disso. E é triste porque quando, aí sim, esse é um questionamento, quando algumas pessoas de fora da igreja olham para isso, no primeiro momento elas olham para uma única caixa. Né? Sim, tudo igual, né? Mas é interessante, porque quando essas pessoas começam a conviver, sem a gente precisar fazer esse tipo de defesa, elas mesmas começam a concluir essas coisas. Bom, mas é bem diferente do que a gente está vendo ali na televisão, no canal do YouTube, A ou B, o posicionamento de ciclano, de fulano, a forma como aquele pastor, aquele líder fala sobre determinados temas é bem diferente. Então, realmente, é bem diferente. Então, quando a gente olha para todo esse espectro evangélico, né, o evangelicalismo brasileiro, a gente precisa entender que existem movimentos dentro de todo esse cenário evangélico. E quando a gente vai para essa divisão, eu diria que a gente não faz parte de muitos deles. Aí a gente, agora eu falo como igreja Ser Amor, a gente não faz parte de muitos deles. Isso é assim, vai ser assim. Recente teve casos, né, não há necessidade de citar, mas que isso que você falou ficou muito claro, né? Essa questão de movimentos da igreja em que não se junta tudo que é evangélico, vamos colocar, de forma igualitária, né? Então, vale essa reflexão aí também. E uma coisa que, já que você deixou uma pergunta aí no ar, para todo mundo que está escutando, eu vou deixar uma afirmação dentro do que você falou para ajudar a pessoa a pensar nessa pergunta, né? Que, na verdade, que é onde esse evangelho, que é o que a gente está falando do puro e do simples, né? Do raiz chega, ele transforma, né? Ele não consegue não, é impossível você se manter da mesma forma. Então, há transformação. Aí fica essa afirmação aí para juntar com a sua pergunta e responder como que está aí a questão do Brasil com os números crescentes. Legal, e deixa eu até complementar o que você falou para instigar mais reflexão. Ele transforma em algo bom. Em algo bom, é claro. Isso, exatamente. Porque o que acontece? Tem como alguém começar a participar de algum círculo religioso e tudo mais e ser transformado em algo ruim. É algo ruim, sim. E a gente vê isso acontecendo, né? É triste isso, mas a gente vê isso acontecendo. Então, o que eu mais amo participar, né? E a gente sempre celebra isso, a gente vê isso, que ao longo desses 12 meses, a gente tem visto pessoas, a gente tem visto, não apenas escutado as pessoas falarem sobre isso, mas visto na prática, por exemplo, casamentos que estavam dilacerados, famílias que estavam ali a ponto de se romperem e serem reconstruídas, transformadas, né? O homem, a mulher, a relação entre os dois, relação com os filhos e tal. Então, aí sim, isso tem a ver com o evangelho de fato ser transformador, e quando o evangelho de Jesus ele chega, ele é transformador sempre pro algo bom, né? Porque tem a ver com a semelhança que nós começamos a ter dele em nós, né, e tudo mais. Então, para mim, isso é bom. Eu não quero nunca que as pessoas falem assim, meu pai começou a ir na igreja, Ser Amor, e ele foi transformado num monstro. A pior, né? Não. Minha mãe ficou uma chata, né? Meu marido ficou terrível, meu filho... Então tem um pouco disso, né? Peraí, tem alguma coisa errada, gente. Não tá errado. Exato. É verdade. Mas é bom, porque assim, às vezes é uma coisa que eu tenho aprendido, é que o óbvio precisa ser dito, né? Então foi bom você falar que a transformação é bom, porque parece óbvio, mas precisa ser dita. Exatamente. Legal. E agora vamos caminhando aí para o final, pastor. Última pergunta. Uma pergunta bem legal até. O que a Ser Amor aprendeu com a pandemia? Ou, acho que seria melhor, o que a Ser Amor tem aprendido, né? Porque a gente está vivendo, né? A gente está passando por isso. A gente está aprendendo um monte de coisa. Né? E eu diria que a gente, nessa de
estarmos aprendendo, a gente também está ensinando, né? Isso é muito legal, esse ciclo aí. Eu acho que o nosso principal aprendizado, e é legal porque ele está sendo um aprendizado na prática, né? Porque a gente já vinha construindo, né, no nosso ensino, que a igreja não é o que acontece no domingo, né? Então, se você pegar aí mensagens do pré-pandemia, a gente já vinha enfatizando isso. O próprio formato nosso, a própria identidade nossa, né? Ali num primeiro momento de ser num hotel, acontecer no hotel em termos de encontros, né, públicos, dominicais e tal, já apontava para isso. Mas eu diria que a gente está aprendendo na prática que igreja não é o que acontece no domingo. A gente está aprendendo isso na prática. Eu tenho visto muitas pessoas falarem, e realmente isso é sério, a pandemia, esse momento, esses mais de 150 dias, né, onde tudo foi modificado com relação ao pragmatismo da igreja mesmo, a como a igreja funciona e tal, tudo se transformou em 5 meses, né? E com isso, algo está sendo testado. E o que está sendo testado na igreja é o nível de maturidade do discipulado na igreja. E assim, isso eu estou fazendo uma projeção aqui que eu posso errar. Acho que vai ser assustador quando tudo voltar, mesmo para essa normalidade da qual estávamos acostumados. A gente vai precisar lidar com o fato de que a maturidade cristã das igrejas não era o que a gente achava que era. Por quê? Porque maturidade cristã não tem a ver com acúmulo de conhecimento. Não tem a ver com isso. Que era a nossa grande ênfase até então. A grande ênfase com essa coisa do encontro, da reunião, é uma ênfase no conteúdo. Então, eu diria que nós éramos uma igreja, que eu estou falando de forma geral, conteudista demais e vivencialista de menos. Sim. Então, a gente vivenciava muito pouco o conteúdo. E isso é um problema. E isso é a contramão do que Jesus fez. Jesus, ele ensinava de forma profunda, e é interessante porque ele não ensinava. Eu percebo que a preocupação de Jesus não era com a quantidade do ensino, mas ele fazia questão de vivenciar o ensino. Eu vou falar sobre isso, inclusive, nesse domingo. Assim, a dinâmica do discipulado de Jesus tem a ver com isso. Eu ensino algo, mas eu quero que as pessoas vivenciem o ensino. E elas vão vivenciar o ensino comigo. Então, aí sim a gente tem um desfecho que seria assim, maturidade. Maturidade. O que nós nos acostumamos a fazer é a gente dá conteúdo, e a gente sacralizou o conteúdo. E a gente sacralizou o dia da semana, o lugar em que o conteúdo é dado, e ali ele é dado de forma sagrada. Consequência da pandemia, e o que a gente está aprendendo, é que isso bagunçou tudo. Porque a gente começa a perceber que pessoas têm muito conteúdo, mas pouca vivência. As pessoas têm um apego demasiado a um dia da semana e a um lugar sagrado. E aí, há 5 meses, isso foi tirado delas. E aí, o maior, assim, o legado da pandemia. A minha oração o legado da pandemia para a igreja. Que a igreja volte-se para o discipulado de Jesus. E tem muito mais a ver com vivência do conteúdo do que conteúdo pelo conteúdo. Né? E aí, assim... né? Que é o que a gente tem a ver com relacionamento. Todo dia. Tem a ver... Não é alguém sagrado, entendeu? Assim, eu não sou o ungido de Deus. Eu não sou. Na Nova Aliança, todos os discípulos de Jesus recebem do mesmo Espírito.
Entende? Assim, ó, não existe um Espírito Santo para pastor e um Espírito Santo para leigos. Entende? Então, assim, todos nós recebemos do mesmo Espírito. Nós temos a mente de Cristo e nós crescemos juntos quando nós vivenciamos juntos. Agora, dentro da construção da igreja, Deus distribui os dons. E aí, nesse aspecto, existe aqueles que recebem o dom do ensino, aquele que recebe o dom... Enfim, o apóstolo Paulo trabalha isso muito bem. E aí tem a ver com vocação. Então, Deus me chamou para cuidar de pessoas. Mas Deus me chamou para cuidar de pessoas não como aquele que, de alguma forma, é mais sagrado do que outro, sabe? Assim, eu estou falando de coisas biblicamente, teologicamente óbvias, mas que não são tão óbvias assim no dia a dia da igreja hoje. E aí a pandemia bagunçou tudo isso. Então, a gente está aprendendo que igreja não é o domingo, a gente está aprendendo que igreja não é o conteúdo pelo conteúdo, a gente está aprendendo que igreja é a vivência. Assim, as pessoas estão desesperadas para voltar para o culto presencial, né? Eu tenho visto isso acontecer, vocês estão vendo que assim, esse não é um desespero meu. E a questão que eu pontuo é, as pessoas estão desesperadas para o culto presencial, por quê? A gente precisa refletir sobre isso, para a gente não cair no mesmo erro e continuar no mesmo erro. Então, eu prefiro acreditar, e aí falando de mim, o que eu sinto muita saudade e o que eu não vejo a hora de voltar? Eu não vejo a hora de voltar, gente, exatamente, é disso que eu sinto muita saudade. Agora, se eu sinto muita saudade, se eu estou há 5 meses sem ter um tempo de adoração a Deus, se eu estou há 5 meses sem ter um tempo gostoso de oração, de relacionamento com a palavra, assim, é um problema enorme. Eu estou doente. Com certeza. Então, assim, se a minha expectativa por retornar ao domingo presencial tem a ver com eu poder retornar para um tempo de adoração, um tempo de ensino e tudo mais, está tudo errado. Aí a pandemia realmente foi só um vácuo na vida e aí você vai voltar para uma prática religiosa equivocada, né? Então, para mim, esse é o grande aprendizado que eu oro para que seja o aprendizado da igreja. Assim, domingo não é o dia da igreja, o lugar não é a igreja, o ensino pelo ensino não é a igreja. Então, para mim, esse é o grande aprendizado aí que a gente deve assimilar nessa pandemia aí, se formos sábios, né? Se a gente quiser continuar como tolo, a gente não vai aprender nada e a gente vai achar que foi só uma bagunça que aconteceu e tal, e vão voltar para o mesmo lugar que a gente deixou em março. Definitivamente, eu acredito que não seja isso que Deus quer para as nossas vidas, né, e para a vida da igreja. Ótimo, muito bom. Encerramos então a nossa conversa de hoje. Quero deixar aí também para o pessoal a sugestão para assistir, né, as mensagens desse mês, principalmente de agosto, porque a gente falou muito sobre a Ser Amor, né, nesse ano de Ser Amor. Fala muito dos aprendizados, né, pastor? Você lembrou muita coisa aí também, então quem quer saber um pouco mais também da igreja, quer entender mais e tudo, fica aí a sugestão. Tem aqui nos podcasts também, né, e tem também lá no YouTube também, então fica aí a critério de vocês. Exato. E eu acho que é isso por hoje. Foi muito bom. É isso. Sempre, né? É bom demais estar aqui. E espero que semana que vem a gente esteja de novo. Vamos ver, né? Como vai andar aí. Que é correria. Setembro a gente quer ter surpresas, né? Boas surpresas para a nossa igreja, para a nossa vida. Estamos orando por isso. Todo mundo agora na curiosidade. Ou coisa ruim quando fica na curiosidade, meu Deus. Mas vai ser bom. Mas é isso. Isso aí. Então, tá, tchau, gente. Beijo para todo mundo aí que está escutando. Até o próximo. Obrigada, pastor, por mais um podcast. Obrigado e até semana que vem. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.